Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical 2024, onde nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que será ministrada no dia 10 de novembro de 2024. E ela tem por título A Promessa de Cura Divina. Então você que já está aqui, que já faz parte do canal, já faz parte da nossa comunidade, meu muito obrigado a você. E você que está chegando agora, eu peço para que você se inscreva nesse canal e não perca nenhuma videoaula, tanto da Escola Bíblica Dominical, como nós também temos outros vídeos aqui no canal que vão servir para a sua edificação. Então assim que terminar de assistir esse vídeo, dá uma passadinha, olha lá os vídeos, para que você também esteja sendo edificado para a glória de Deus. Esse slide que nós estaremos utilizando aqui nessa aula, que você verá ele passando aqui em tela, tá? Você vai poder baixá-lo no nosso canal no Telegram. O link está na descrição desse vídeo. Tá bom? Então vamos para a nossa aula. Então aqui nós temos o textuário que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo de número 4, onde o profeta está falando ali do Messias. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Por que eu deixei destacado em negrito, né? Essa palavra Jesus é o médico dos médicos. É muito simples. Esse versículo que muitas pessoas citam como um versículo, isso não tem na Bíblia, tá, pessoal? Não tem na Bíblia nenhum texto que coloque que Jesus é o médico dos médicos, tá? Não existe nenhum texto. Agora, essa frase é usada, esse título é atribuído ao Senhor Jesus porque ele cura até enfermidades que não possuem cura humana, que não possui nenhum tipo de medicamento humano que possa curar aquela doença. Mas o Senhor Jesus, ele cura todas as doenças, até mesmo aquelas que são denominadas aí pela medicina de doenças incuráveis, doenças que não têm cura, apenas tratamento. Mas Jesus, ele cura essas doenças, mas tem que se deixar bem claro aqui que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus é o médico dos médicos, tá? Inclusive é por isso que o autor da lição, se você olhar a verdade prática na sua revista, eu estou com a minha aqui aberta, olha só, eu até coloquei aqui um destaque aqui em vermelho, ó. Ele não coloca nenhum texto bíblico de referência, que geralmente se coloca quando vai fazer alguma afirmação como essa. Ele não coloca nenhum texto de referência, por quê? Porque não existe texto que diz que Jesus é o médico dos médicos. Agora, Jesus, ele cura sim, tá? Jesus cura sim. A leitura bíblica em classe está aí 3 textos, que é Isaías capítulo 53, versículo 1 a 5, Mateus capítulo 8, versículo 14 a 17, e Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, que você pode estar pausando o vídeo, olhando, ou se não, baixar esse material aqui e estudar com mais profundidade sobre esses textos. A nossa introdução nos diz assim: o plano da salvação não somente nos trouxe redenção, mas também a promessa da cura para o nosso corpo. Então, o plano que Deus estabeleceu de salvação para a raça humana, a salvação da alma, que é a redenção, esse plano, o plano de salvação em si, não trouxe, como o autor coloca, somente redenção para a nossa alma, mas também cura para o nosso corpo. Então, a salvação, ela abrange o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso espírito é vivificado, nossa alma é redimida e o nosso corpo ele é
sarado, curado e também será, na volta do Senhor Jesus, glorificado. Jesus, ele realizou uma obra completa de salvação no Calvário e a cura divina faz parte dela. O Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso, ele se apresentou como Jeová Rafá no Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, nós já podemos ver o desejo de Deus, já podemos compreender o desejo de Deus em curar o seu povo. Deus sempre desejou curar o seu povo e isso nós podemos ver revelado no Antigo Testamento. Nós observamos Deus fazendo milagres de cura no Antigo Testamento. Então, como a obra de salvação ela foi completada no Calvário, aqui é algo interessante a se dizer, porque no Calvário o Senhor Jesus ele completou toda a obra de salvação, toda a obra, toda. Porque existem alguns grupos por aí, tá, que eles dizem que o Senhor Jesus ele não completou toda a obra de salvação no Calvário, esperou mais alguns anos que o Senhor Jesus ele adentrou no tabernáculo celeste, e ali sim ele completou toda a obra de redenção. Não, ele completou toda a obra de redenção no Calvário. Toda a obra de salvação foi completa no Calvário. Ela foi completada lá no Calvário. E a cura divina está também inserida nessa obra de salvação. Então, a cura divina faz parte do plano de salvação que Deus estabeleceu. Ok? A obra de Cristo no Calvário nos garante salvação, cura e libertação. Então, quando o Senhor Jesus ele morre no Calvário em nosso lugar, essa obra do Calvário ela vai nos dar algumas garantias e o autor ele cita aqui 3 garantias que a obra do Calvário nos dá. A obra do Calvário nos garante, primeiro, salvação. A obra do Calvário nos garante cura. E a obra do Calvário ela nos garante libertação. Libertação do poder das trevas, libertação do poder do pecado, libertação de todo vício. Então, através da obra do Calvário, nós somos salvos, livres e curados. O nosso Senhor, ele não mudou. Por isso, nós podemos orar, confiando em seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Veremos isso aqui mais à frente, tá? Nessa lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para alívio do sofrimento. Então é isso que nós estudaremos mais nessa lição, de forma mais profunda. O primeiro ponto da lição fala sobre a promessa bíblica da cura divina. E o nosso primeiro subponto fala sobre a profecia de Isaías 53. A profecia de Isaías 53, ela apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Essa palavra Messias ou Cristo significa ungido. Então Jesus, ele é ungido de Deus que foi pregado numa cruz para a nossa redenção. Nós já falamos, inclusive, numa aula passada, quando nós falamos sobre a salvação, que sem Jesus não existe salvação. Porque Jesus, ele morreu na cruz em prol da nossa salvação. Então, sem Cristo, não existe salvação e é por isso que a salvação encontra-se unicamente no Senhor Jesus Cristo. É isso que a profecia de Isaías vai nos mostrar, que o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, ele foi entregue como sacrifício em nosso lugar, no lugar dos pecadores. A obra do Calvário foi operada de maneira completa. Novamente, o autor destaca que a obra do Calvário foi completa, foi perfeita
e foi plena. Não é necessário mais nenhum outro tipo de sacrifício. Não é necessário nenhum outro tipo de sacrifício para nos dar redenção da nossa alma, porque a obra do Calvário ela foi completa. O que nós precisamos é estender a mão e receber de Deus a salvação, tá? Utilizando aqui uma linguagem figurada. Então nós não precisamos de nenhum outro sacrifício para a salvação, até porque nenhum outro sacrifício tem o poder de nos dar salvação. Somente o sacrifício de Jesus, que foi no Calvário e foi operado de forma completa, perfeita, plena e de uma vez por todas. De modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, nós já falamos, tá? O salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Então, nele nós somos curados, nele nós somos livres, nele nós somos salvos, nele nós somos restaurados. É tudo em Cristo, é tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 e 5, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui Isaías está falando da cruz. Na cruz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui está falando do sacrifício de Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na obra do Calvário, nós também recebemos a cura das doenças para a glória de Deus. Mateus, ele confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 17. Então, Mateus, ele confirma essa profecia de Isaías no ministério de Jesus, provando assim que Jesus é o Messias, provando assim que Jesus é o ungido de Deus, que Deus prometeu que libertaria o mundo, que libertaria as pessoas. Então, Mateus confirma esse fato no capítulo 8, versículo 17, do registro do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Mateus diz: a profecia que Isaías disse está se cumprindo literalmente no evangelho, quer dizer, na vida e no ministério de Jesus. Está se cumprindo literalmente no ministério de Jesus. Por isso, nós podemos afirmar que Jesus, ele salva e Jesus também cura. Então, nós podemos nos achegar a Jesus pedindo para ele curar as nossas enfermidades, as nossas dores, porque ele tem poder de curar. O segundo subponto fala sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Isso aqui é interessante porque após a sogra de Pedro ser curada, ela passa a servir Jesus imediatamente. Imediatamente, ela, após ser curada pelo Senhor, ter ali a sua saúde restabelecida, ela passa a servir Jesus. E em seguida, muitas pessoas vão até Jesus e Jesus recebe essas pessoas. Essas pessoas, elas eram endemoniadas e enfermas, e Jesus, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Então o Senhor Jesus, ele curou a sogra de Pedro, e quando ela estava em casa, ela levanta-se,
do seu leito de enfermidade, curada para a glória de Deus, passa a servir o Senhor Jesus. E naquele momento muitas pessoas ali endemoniadas, pessoas doentes, pessoas enfermas, elas vão até Jesus. E Jesus expulsa demônio e cura os enfermos. Cura os enfermos e expulsa os demônios, porque Jesus tem poder e tem autoridade para fazer isso. Então, Mateus capítulo 8, ele vai nos mostrar o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo de número 53. Então, Jesus, ele cura sim. Jesus cura as nossas doenças. Basta nós buscarmos a Ele e confiarmos em seu poder. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava também em conta a cura divina das enfermidades. Então, muitas pessoas aí dizem que não pregam mais, né? Existem os dois extremos. O primeiro extremo é aquele das pessoas que não creem mais que Jesus cura as pessoas nos dias atuais. E tem o outro extremo que diz que Jesus cura, e isso é levado ao extremo, ofuscando até mesmo o evangelho, que nós veremos daqui a pouco. Então tem esses dois extremos que são perigosos. Jesus cura hoje da mesma forma que ele curava no passado, que ele curava 2000 anos atrás, ele continua curando hoje, porque ele é o mesmo, ele não mudou. O nosso terceiro subponto aqui vai falar sobre os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva, eles criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite. Espera aí. É interessante que a igreja, principalmente a igreja de Atos dos Apóstolos, eles acreditavam que o Senhor Jesus continuava curando através do ministério da igreja, através do ministério dos líderes, através do ministério dos apóstolos, através do ministério das pessoas que o Senhor Jesus estava ali levantando e enchendo com o poder do Espírito Santo. Então eles acreditavam no poder curador de Jesus e eles esperavam receber a cura por intermédio do ministério desses irmãos. Então, como é que acontecia? Tiago nos diz que Tiago vai nos revelar algo, que ele vai ordenar algo que provavelmente acontecia naquela época, que o ministro, ele ia, orava sobre a vida da pessoa e ungia a pessoa com óleo. Veja só que interessante, porque é o único momento no Novo Testamento que nós vemos a questão da instrução sobre o uso do azeite, da unção com azeite. É o único. Nós não vemos no Novo Testamento nenhuma instrução para nós ungirmos carro, ungirmos moto, ungirmos casa, ungirmos nada desse tipo de coisa. A única instrução que nós temos a respeito do azeite no Antigo Testamento, da unção com azeite no Antigo Testamento, é sobre os enfermos. A pessoa que precisava crer no poder curador de Jesus e ia pedir a oração e a unção com azeite para que ela viesse a ser curada, não pelo azeite, não pela oração e não pelo ministro, mas que ela viesse a ser curada pelo Senhor Jesus, porque quem cura é Jesus, e não azeite e não ministro. Tá? Então quem cura é o Senhor Jesus. Nosso segundo ponto vai falar sobre a origem e consequência das doenças no mundo. E eu quero que você, por favor, você me acompanhe muito atentamente nesse ponto, porque nós vamos resolver aqui uma questão muito séria no que diz respeito à origem de doenças, tá? A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, ou seja, a queda, né? O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte.
o pecado é verdadeira causa do advento das doenças. Então, por que que o ser humano ele fica doente? Por que o ser humano sofre? Por que o ser humano sente dor? Por que o ser humano morre? Tudo isso é causa da queda, causa do pecado. Quando você for pregar o evangelho para alguém e essa pessoa ela disser para você: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca menti, então eu acho que eu não preciso aceitar Jesus para me ser salvo. Você pode citar esse exemplo. Você sente dor? Sinto. Você sofre? Sofro. Você fica doente? Fico doente. Você vai morrer algum dia? Eu vou morrer. Disse então, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque tudo isso aí é consequência do pecado. Então você sofre, você sente dor, você morre por causa do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. O pecado trouxe isso para a raça humana. Então essa é a prova de que nós somos pecadores. Nós vamos morrer, tá? O pecado ele fez isso. A Bíblia vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que se encontra no Senhor Jesus Cristo. Então a origem das doenças é a queda. Antes da queda não existia doenças. Antes da queda não existia dor. Antes da queda não existia sofrimento. Antes da queda não existia morte, porque a morte é uma consequência do pecado. Então o pecado é a causa do advento de todas as doenças. Mas eu quero que você preste muita atenção em algumas coisas aqui. É necessário que possamos entender o seguinte. Primeiro, as doenças, de forma geral, são resultados da queda da raça humana. Então nós ficamos doentes porque a humanidade caiu, porque os nossos primeiros pais pecaram, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Por isso a doença nos afeta. Por isso nós ficamos enfermos. Por isso o nosso corpo ele morre por causa disso. Todavia, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado, como acreditavam os amigos de Jó. Aí você pode dizer, peraí, confundiu, ficou aqui um negócio meio... Porque toda doença ela é resultado do pecado. Mas nem toda doença é resultado de algum pecado? Como assim? É de forma simples. De forma geral, toda enfermidade, toda doença, ela é resultado da queda, de forma geral. Só que, por exemplo, aí eu pego uma gripe, fiquei gripado. Rapaz, aí eu fico pensando, qual será o pecado que eu cometi para me ficar gripado? Não, às vezes essa gripe, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, eu não conheço alguém que tenha ficado gripado porque por causa de que cometeu algum pecado específico, tá? Mas isso aí que eu fiquei gripado não é porque eu cometi um pecado. Eu fiquei gripado porque eu tenho uma natureza caída, porque o meu corpo está sujeito a isso desde a queda de Adão e Eva. Por isso. Agora, existem sim, tá? Aqui nós devemos ser claros que existem doenças, inclusive nós podemos ver exemplos disso na Bíblia, doenças, e inclusive pessoas morrem como resultado de pecados que elas cometeram, como consequência de pecado. Então existe enfermidade que ela é consequência de um pecado específico. A pessoa blasfemou de Deus. Deus permite que aquela pessoa ela
contrai algum tipo de doença. Tá? Agora, isso nós podemos ver na Bíblia. Agora nós não podemos dizer que toda doença é consequência de pecado. Nós não podemos dizer isso. Porque se nós dissermos isso, nós estaremos contrariando muitos ensinos da Bíblia, muitos ensinamentos e exemplos que a Bíblia nos dá, como por exemplo a própria vida de Jó. Jó, como nós bem sabemos, ele não ficou doente, não pegou aquela enfermidade por causa de algum pecado específico que ele tivesse cometido. Nós muito bem sabemos a causa da doença de Jó. Então, nós não podemos olhar uma pessoa doente, uma pessoa que ficou enferma e dizer, olha, essa pessoa deve ter cometido algum pecado muito grave. Não, às vezes não é isso, irmão. O nosso corpo ele está sujeito a essas coisas desde a queda, desde que os nossos primeiros pais caíram no pecado. Tá bom? Então, que isso aqui fique bem claro. As doenças elas são resultadas da queda da humanidade, mas nem toda enfermidade é consequência de um pecado específico. Ah, não, eu fiquei doente porque eu cometi tal pecado, porque eu fiz tal coisa. Se eu não tivesse feito tal coisa, eu não havia ficado doente. Tá? Nem toda doença é consequência de um pecado específico. Nós precisamos tomar cuidado com esse ensinamento que diz que toda doença é resultado de pecado. Se eu só estou doente porque eu cometi algum pecado. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque esse aí é um ensino herético, é um ensino antibíblico. Continuando a nossa lição, o segundo subponto do segundo ponto fala sobre as consequências do advento da doença. Na lição, o autor ele vai colocar muita questão da diminuição do tempo de vida do ser humano. Vai até fazer uma linha cronológica, né, vindo de Adão até chegar ali nos estudos de Salomão, dizer que o homem vive ali 70, 80 anos e o que passar disso é canseiro, enfado. Mas ele coloca somente essa, tá? Ele fica muito nessa da diminuição do tempo de vida do ser humano. Só que além da diminuição de vida do ser humano, outras consequências vieram com o advento da doença. A doença ela afeta a qualidade de vida da pessoa. Uma pessoa que ela está doente, que ela está com alguma enfermidade, essa enfermidade vai afetar a qualidade de vida dessa pessoa. Existem enfermidades que levam pessoas à morte. A enfermidade ela altera a perspectiva de vida da pessoa afetada. Então, aqui eu trago para você 4 consequências do advento da doença. Primeiro, a diminuição do tempo de vida do ser humano. Que o nosso corpo ele vai sendo afetado por doença, vai sendo afetado. Isso vai refletir na diminuição de vida, do tempo de vida do nosso corpo. Segundo, vai afetar a nossa qualidade de vida, a doença. Terceiro, tem doenças que vão levar à morte direto, como por exemplo câncer, né? E quarto, altera a perspectiva de vida da pessoa. Então aqui está um resumo para você sobre algumas consequências do advento das doenças. Existem muito mais, existem outras consequências, mas essa aqui foi a que eu julguei necessárias para trazer para essa aula. Lembrando que o pecado ele corrompeu todas as áreas da natureza humana. Todas as áreas da natureza humana elas foram corrompidas pelo pecado. Tá? Então por isso nós ficamos enfermos, nós ficamos doentes. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. E nós podemos classificar as doenças em 2 ordens. As doenças de ordem física e as doenças de ordem mental. Doenças de ordem física aqui tem, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, câncer, dentre outras. E também tem as doenças de ordem mental, Alzheimer, depressão e diversos outros
transtornos e doenças. Então, ao longo da história humana, nós presenciamos a proliferação de diversos tipos de doenças. Recentemente, nós tivemos aí a infecção pelo Covid-19, coronavírus, que ceifou a vida de milhões de pessoas. E além disso, nós temos outras doenças que também matam milhões de pessoas todos os anos. E cada vez mais aí vão aparecendo novas doenças e a cura, que é bom, cura médica, né? Não aparece. Aparece em grande parte das vezes somente o tratamento. Mas Jesus, ele cura sim. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a ela. Como eu já falei anteriormente, nem toda doença é resultado de um pecado específico. E nós, como crentes, nós estamos sujeitos a essas enfermidades, a ficarmos doentes. E nós não podemos ver isso como um castigo de Deus. Eu fiquei doente, Deus está me castigando. Não, irmão, é que o nosso corpo está sujeito a isso desde a queda. Nossa alma, ela está sujeita a isso desde a queda. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura. E existem pessoas que elas são tão mais intencionadas, e Deus há de julgar essas pessoas, que elas pagam outras pessoas para darem falso testemunho em suas igrejas, tá? Eu fui curado de tal coisa, eu fui curado de tal coisa. Nunca foi curado, só para chamar a atenção, para que as pessoas vão para lá e dão dinheiro lá nessas igrejas. Então nós devemos tomar cuidado. Jesus cura sim. O Senhor Jesus tem poder de curar. Jesus cura hoje. Existem muitas pessoas que testemunham da cura de Jesus hoje. Aqui onde eu moro, eu conheço muitas pessoas que foram curadas. Inclusive uma irmã que foi curada de câncer. Conheço várias pessoas que foram curadas. Agora nós precisamos ter discernimento espiritual, para nós não sermos enganados por esses lobos vestidos de ovelha. Com isso, com essas falsas promessas de cura, as pessoas elas acabam não procurando ajuda médica. O que poderia ser tratado acaba se agravando. Então essas pessoas, por estarem enganadas, por estarem ludibriadas com falsas promessas, elas acabam não procurando ajuda médica, que é o certo a se fazer quando se está doente. Jesus disse que quem precisa de médico são os doentes. Os doentes é que precisam de médico. Então, se nós estamos doentes, se nós estamos enfermos, nós precisamos de ajuda médica especializada. A Bíblia ensina que o nosso corpo ainda não foi completamente redimido. Se o nosso corpo ainda não foi completamente redimido, então ele está suscetível a esse tipo de situação. Então não tenha medo de procurar ajuda médica quando você estiver enfermo, quando você estiver doente. E também não tenha medo nenhum de aconselhar outras pessoas que estão doentes a procurarem um médico, a procurarem ajuda médica especializada. Não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar o auxílio dos médicos. Não é incompatível isso. Eu já vi pessoas acusarem outros irmãos de falta de fé, porque o irmão ele pede uma oração: ô irmãos, eu quero que os irmãos me orem por mim, porque eu estou doente. Aí a igreja ora por essa determinada pessoa, aí a pessoa, depois disso, vai ao médico, e muitos irmãos dizem: olha, Jesus não vai curar esse irmão porque ele não tem fé. Não, irmão, isso não tem nada a ver com falta de fé. Isso não tem nada a ver com falta de fé. Não é incompatível nós orarmos por uma pessoa doente e ela ir para o hospital.
Isso não tem a ver com falta de fé. Isso tem a ver com zelo do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Deixa eu contar algo para você. Determinada feita, um determinado dia, eu e minha esposa, nós fomos até a casa de uma irmã, que ela estava doente. Nós fomos lá orar por ela e ela estava assim muito doente. E eu e minha esposa nós dissemos para essa irmã: olha, pegue o seu documento e vá para o hospital. Vá ao hospital. Irmão, mas vocês já oraram por mim, eu creio que Jesus me curou. Eu disse: eu também creio, irmã. Eu também creio que Jesus lhe curou. Também creio que Jesus é poderoso para operar uma cura completa na senhora. Mas vá ao hospital. Seja prudente. Seja prudente. Então ela foi no hospital e à noite ela já estava no culto, adorando a Deus e cultuando ao Senhor. Isso não é falta de fé. Isso não é incompatível com a fé cristã, não. Você está doente, procure médicos. Vá até a medicina, mas creia também que Deus cura sim. Jesus, ele cura hoje. E a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Agora, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que fala sobre Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo capítulo 15, nós podemos perceber Deus se revelando com um poder curador. Esse texto, versículo 26, Êxodo 15, 26, ele deixa patente o plano de Deus em curar as pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Então Deus nos ama, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E por Deus ser amoroso, gracioso e misericordioso, faz parte do plano de Deus curar as nossas enfermidades, trazer alívio em nossas doenças e sofrimento, curar a nossa alma, curar o nosso corpo. Porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Então a cura divina ela faz parte do plano de Deus para a humanidade. Está inserida no plano de Deus. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão por elas. Os críticos da doutrina bíblica da cura divina não compreendem todo o alcance e significado da obra expiatória de Cristo Jesus. O sofrimento de Cristo foi por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Então há pessoas que elas criticam ferranhamente, de forma muito veemente, a doutrina bíblica. E com doutrina nós queremos dizer ensinamento contido nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, essa doutrina bíblica, comprovadamente bíblica da cura divina, ela é atacada por algumas pessoas que elas atacam essa doutrina por não conhecerem o real alcance e significado da obra de Jesus no Calvário. Talvez por não conhecer Isaías 53 ou alegorizar Isaías capítulo 53, quando o profeta, ele profetizando diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus cura sim, irmãos. Jesus cura hoje. Então nós podemos confiar, orar e buscar o Senhor, porque Ele cura sim. É importante destacar que um dos grandes perigos da ênfase excessiva da cura é que ela pode eclipsar o evangelho no evangelismo. Então, no evangelismo, nós estamos ali para pregar o evangelho. E muitas pessoas, elas às vezes acabam desviando da rota e acabam supervalorizando a cura divina em detrimento do evangelho. Algo que não pode ser feito. Por isso, muitos não cristãos, eles vão às nossas reuniões cristãs
principalmente com o fim de satisfazer alguma necessidade física ou material, e não a sua principal necessidade, que é a necessidade de salvação. É a necessidade da sua alma ser redimida pelo Senhor Jesus. Não somente a alma, mas também o espírito, a alma e o corpo. A necessidade de serem salvos. Aí depois a gente acaba reclamando muito, mas as pessoas só vêm aqui na congregação, só vêm aqui na igreja quando elas estão doentes. Mas será que isso aí não é culpa nossa? Será que nós não estamos eclipsando o evangelho no evangelismo? Será que nós não estamos dando uma supervalorizada na cura divina e esquecendo do principal, que é a salvação da alma? Nós devemos refletir nisso. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? É o evangelho da facilidade? É o evangelho do recebimento de bens materiais? Ou é o evangelho de salvação? Que mostra que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de salvação. Esse é o evangelho de verdade, esse é o evangelho verdadeiro, e é esse o evangelho que nós devemos pregar. Nosso segundo subponto do ponto 3 fala que Jesus cura. O mesmo Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder continua sobre ele. Ele continua usando os seus servos para que ele cure através dos seus servos. Então Deus pode usar você. O Espírito Santo ele pode usar você para que através de você ele cure outras pessoas. Só que você deve ter em mente que quem está curando não é você, é ele. O que ele está tendo é misericórdia de você, está derramando uma graça sobre a sua vida para ele lhe usar para curar outras pessoas. Mas quem está curando não é você, quem está curando é o Espírito Santo, quem está curando é Jesus. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja para curar toda e qualquer enfermidade. Então, através da igreja, através do corpo de Jesus, o Espírito Santo, ele cura as pessoas. Então, nós também somos instrumentos de Deus para levar cura às pessoas. A cura tanto do corpo como a cura da alma das pessoas. Nós somos instrumentos de Deus e nós devemos nos disponibilizar para o Senhor nosso Deus. Terceiro e último subponto. O que podemos fazer para receber a cura divina? Em primeiro lugar, você precisa crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder curador de Jesus. Já diz a Bíblia Sagrada que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro de tudo, e eu gostaria de dizer que isso aqui não é uma receita, tá? Isso aqui não é uma receita, isso aqui são princípios bíblicos que devem ser seguidos. Nós precisamos, em primeiro lugar, crer que Jesus tem poder de curar nossas enfermidades. Se nós não tivermos fé, se nós não crermos que Jesus ele tem poder de curar nossas enfermidades, não dá certo. Porque a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós também devemos pedir aos líderes da nossa igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite, segundo está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Então não é pecado, não é errado, não é vergonhoso você pedir para que os líderes da sua congregação, onde você se congrega, que eles orem por você, que eles unjam você com o azeite, de acordo com o que está escrito em Tiago. Que você peça para a sua igreja orar por você em algum momento de enfermidade. Nós também devemos perseverar na fé e oração, pois nem sempre o nosso tempo é o de Deus. Então nós podemos orar hoje, mas Deus pode nos curar daqui somente com uma semana. Com isso, nós devemos perseverar na fé. Perseverar, continuar crendo que Jesus cura sim. Continuar crendo que Jesus cura hoje, que Jesus tem poder de curar. E continuar orando, pedindo a graça, a misericórdia de Deus,
a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, para que nós sejamos curados pelo Senhor. Também é interessante procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina. Então você viu que nós não desprezamos em momento algum a questão da ajuda, do auxílio médico especializado. Então, meu irmão, você está doente? Vai no médico, procure o médico, siga o tratamento que o médico lhe passar, mas creia que Deus é poderoso para lhe curar. Quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura assim. Então Jesus pode usar os médicos para curar, mas ele também pode curar de maneira sobrenatural. Então, procure os médicos, que os médicos também podem ser instrumentos na mão de Deus para o seu bem, para o meu bem. De uma forma ou de outra, nós temos uma certeza: Cristo cura sim. Como diz aquele hino da harpa cristã. Conclusão. Leia comigo a conclusão que nós estamos encerrando. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, nós devemos nos dirigir a ele com humildade, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então nós devemos nos dirigir a ele com humildade e com fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu corpo. Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo cura sim. A aplicação dessa lição maravilhosa. Em seu ministério terreno, Jesus curou muitas pessoas e depois de sua partida, os seus apóstolos também realizaram curas. Quando o homem coxo viu Pedro e João entrando no templo, ele lhes pediu uma esmola, mas eles ofereceram àquele homem algo ainda maior e melhor: a salvação e a cura no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de Pedro e João em nossos dias, pessoas que oram e pregam com ousadia, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que você possa ser um instrumento poderoso na mão de Deus, que Deus possa lhe usar poderosamente e que através de você, pessoas possam conhecer o Senhor Jesus, que pessoas possam ser salvas e que pessoas possam ser curadas para a glória de Deus. Então até a próxima aula, se Deus nos permitir.